Fala aí, meu povo lindo e querido do sétimo ano, professor Arthur por aqui, para mais uma aula de geografia e aquela saudade de vocês, hein? Espero que esteja todo mundo bem, certo? Pois vamos nos organizando para começar mais uma aula de geografia hoje, né? Hoje que a gente vai ver aqui o capítulo 5, que vai estar falando sobre a população brasileira, a população que constrói o nosso país. Tá aí. E para falar sobre esse tema, o capítulo 5, para ver esse tema com vocês, eu vou abrir aqui, vou compartilhar a tela com vocês, com o material que eu preparei para essa aula de hoje, que eu consegui num grupo de amigos, também professores, né? Para que eu possa estar utilizando durante essa aula, tá? Vou abrir aqui para a gente dar prosseguimento na aula. Pois está aí na tela aqui, pessoal, do lado, né? População brasileira, mapa do Brasil aí no centro da tela, e esses pinozinhos, né, cada um numa cor diferente, representa justamente a população brasileira, que somos diferentes entre si, mas fazemos parte de um mesmo país, de um mesmo povo, né, que compõe essa região geográfica do Brasil, certo? Então, aqui na tela o material que nós vamos utilizar durante a... É isso. Então vamos compreender um pouquinho dos objetivos aqui da nossa aula. Sempre que necessário eu vou afastar aqui um pouquinho essa bolhazinha que tem o rosto do professor de vocês, tá? E até mesmo, se for necessário, devido ao texto, dependendo de como ficar na tela, eu coloco para um lugarzinho e não apareço, mas você vai ouvir só a minha voz quando necessário, tá bom? Então, quais são os objetivos da nossa aula hoje, né? Entender como ocorreu o processo de expansão populacional aqui no Brasil. Então, entender como que essa população brasileira foi aumentando, foi se formando, né? Porque éramos, no início de tudo, apenas a população, conjunto de populações indígenas, né? E depois que os europeus chegaram, começou esse processo de formação, né, do povo brasileiro miscigenado, a mistura, né, de etnias, né, de povos. Então, aí a povo indígena com o povo europeu, com o povo africano que veio, né, formar o nosso país, e mais para frente, né, imigrantes, né, de diversos países aí da Europa, da Ásia, né, italianos, sírio-libaneses, né, alemães. Então, é assim que a gente vai compreender, né, o passo a passo da formação da população brasileira, certo? Em segundo lugar, conhecer os principais fatores de povoamento, né, os principais fatores de povoamento aqui do país, né, e terceiro, reconhecer a importância dos imigrantes no país. Quarto, entender os processos migratórios internos, né, a deslocamento da população dentro do próprio país. E quinto lugar, entender como funciona a estrutura populacional do país. Tá? É isso. Então, para entender um pouco melhor da aula, a gente precisa entender primeiro os seguintes tópicos: formação da cultura brasileira, a cultura regional brasileira, a imigração e a migração. Então, a gente vai passar por isso, né? Por esses pontos durante a aula, tá? Vamos lá. Beleza. Então, e para entender esses pontos, a gente precisa ir formando um vocabulário geográfico. O vocabulário, né? Cada disciplina que vocês têm aula, dos professores, muito costumeiramente, toda aula aparecem novos conceitos, novas palavras que vocês precisam entender o significado delas, porque cada disciplina trabalha sempre com essas palavras por um tempo, dependendo da matéria. Então, caso você não compreenda o que significa, sempre você fica com aquela dúvida que vai fazer você não entender aquele conteúdo, certo? Então, vamos prestar atenção nessas coisas, pegar o nosso caderno, o nosso lápis, caneta, enfim, o que você gostar de escrever para estudar e escrever cada coisa que a gente está vendo durante a aula, certo? Isso já é um processo que eu não preciso estar avisando a vocês todas as aulas, né, presenciais e online, né, gravadas, enfim, que vocês precisam fazer. Em cada aula de cada professor, você tem que pegar os materiais e deixar próximo, para quando o professor falar determinadas coisas, que você sentir que você precisa pegar direitinho, você escrever, anotar, certo? Fazer anotações da aula, tá bom? Pois vamos lá. Em primeiro lugar, aqui acima, a gente tem a população relativa, né? Então,
2 pontos aí para a população relativa. Vamos relembrar, geralmente a gente vê isso também no 6º ano, né? Então, é a relação entre número de habitantes e a área do território onde se distribuem. População relativa, ela é a população, o total daquela população de determinado lugar, certo? Se por um lado a gente tem, como embaixo aí está escrito, ó, população absoluta, né, que é o número total de habitantes de um lugar, país, cidade, etc., a relativa é só de uma parte. Na hora que for feita a pesquisa, quem estiver fazendo a pesquisa vai te dizer, olha, eu quero a população somente da rua tal, somente do bairro tal, certo? Ela vai ter que indicar o universo total. Olha, estou fazendo uma pesquisa sobre a cidade de Fortaleza. Então, lógico que ela vai ter, em algum canto anotado, o total da população de Fortaleza. Até onde eu verifiquei ultimamente, o total da população, por curiosidade, né, de Fortaleza é 2.500.000 habitantes, aproximadamente. Então, se eu estou fazendo a pesquisa de Fortaleza, então o total, a população absoluta da minha pesquisa é 2.500.000 habitantes. Mas eu quero só o total da população do bairro Planalto Ayrton Senna. Então, quando eu conseguir na regional, né, no caso a regional 5, o total da população do bairro Planalto Ayrton Senna, então eu tenho um total de população relativa, só de um bairro, que faz parte de um todo que é uma cidade. Tá bom? Então, pronto, população relativa, dito, população absoluta também, né? Vamos, próximo tópico. Crescimento vegetativo ou crescimento natural. 2 pontos. Vamos lá. Diferença entre a taxa de natalidade, ou seja, a taxa de natalidade é a quantidade de pessoas que nasceram em determinado período, tá bom? E a taxa de mortalidade de um determinado local. Taxa de mortalidade, então, fica até pelo nome mais fácil, né? Quantidade de pessoas que faleceram naquele determinado período também. De um determinado local ou país, né? Geralmente expressa em porcentagem. Então, quando esses dados são divulgados, o que o texto está dizendo para a gente é que esses dados são divulgados em frações, né? Então, percentuais. Então, vai dizer assim, em 2020, da população brasileira, faleceu tantos por cento, né? Então, é isso que ele está querendo dizer, né? Então, crescimento vegetativo ou natural, então, é dado pela diferença entre as pessoas que nasceram e faleceram naquele determinado período. Pode ser num período de 1 ano, num período de 2 meses, 3, 6, enfim. Depende de quem está fazendo a pesquisa, para que ele está querendo aqueles dados, né? Então, ele vai dizer qual é o período que ele quer contabilizar. Então, pode haver, né, quando for feita essa diferença entre as pessoas que nasceram, a taxa de natalidade, naquele período que ele está pesquisando, ou que faleceram, que morreram, né, taxa de mortalidade, se esse número for positivo, né, no sentido que foi feita a média, então nasceu mais gente do que morreu. Então esse percentual vai ser para cima, entendeu? Então crescimento vegetativo natural é se quando contabiliza há verdadeiramente um crescimento da população e não porque digamos que vai ser feita a pesquisa e se por acaso for observado que determinado lugar está morrendo mais pessoas do que nascendo, então vai ser um dado, um número negativo, né? Então, esse crescimento vegetativo ou natural que está falando aqui poderá ser menor, né? Poderá ser um número negativo, que vai, afinal, teria, nesse exemplo que nós estamos falando, teria mais gente, né, que morreu do que nasceu, né? Aqui, ó, no crescimento vegetativo ou natural, né? Então, tem que ser feita a média das pessoas que nascem, natalidade, e das pessoas que morreram naquele período. Então, é feita aí uma média para ver qual é o número maior. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir adiante? Então, vamos passar aqui.
Então, gente, dentro desse estudo que é feito, né, para saber o crescimento vegetativo natural da população brasileira, né, para saber se a população está aumentando ou está diminuindo, né, no passado tempo, cálculos de quantos jovens, quantos idosos tem na população brasileira, temos aqui a demografia. Então, aqui na demografia, a gente vai ter, né, o estudo dessa dinâmica da população. Ou seja, a população ela está aumentando, ela está diminuindo, né? Qual é essa sequência do que está acontecendo, né, com a população? Qual é a movimentação da população brasileira? Então, esse estudo é justamente isso, essa dinâmica da população. O que está acontecendo com ela? Densidade populacional. Então, o número de indivíduos por unidade de área. Então, o cálculo da densidade é justamente contabilizar os habitantes daquela região. Então, aí você vai ter uma densidade populacional de determinado lugar, quando você contabiliza essa população. E quem é responsável por contabilizar essa população? Em grande parte, o IBGE. Geralmente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é o órgão, né, do governo federal responsável por estar contabilizando e disponibilizando para a população, né, esses dados. Tá? E aí, terceiro ponto aqui, ó, expectativa de vida, né? O número médio de anos que um grupo de indivíduos espera viver. Então, com base nesses dados, né, esses relatórios que são feitos, por exemplo, até mesmo no IML, né, Instituto Médico Legal, que é quando as pessoas morrem, né, o corpo tem que passar por lá para que seja feito pelo médico legista, né, a verificação da causa da morte verdadeira, né, a confirmação, e aí é contabilizado. Aquela pessoa que morreu tinha quantos anos, né, sexo masculino, feminino, né, e aí vai se verificar nos relatórios quem está morrendo mais, homem, mulher, qual a idade, né, enfim, todos esses dados, e aí a gente tem uma média, né, que aí é gerada a expectativa de vida, né, daquela população. Sobre a taxa de natalidade, vamos relembrar. Relação entre um número de nascimentos, né, ocorridos em um ano, por exemplo, né, e o número de habitantes. Então, temos essa taxa, tomando os nascimentos ocorridos, né, durante um ano, e multiplica por 1000, né, e dividindo o resultado pela população absoluta. Ou seja, aí a gente tem aqui, né, essa divisão, conforme aqui do lado, né, aqui do nosso lado, né. Então, é dessa forma que é feito o cálculo pelo IBGE, beleza? Repetindo as variáveis, né? Número de nascimentos, né, multiplicado por 1000, tá? E aí a gente está contabilizando no período de um ano, certo? Multiplica por 1000 e divide o resultado pela população absoluta, ou seja, naquele lugar que você está pesquisando qual é o total de habitantes. Então, coloca embaixo e aí você vai ter a taxa de natalidade. Bom? Agora também relembrar como é feito o cálculo da taxa de mortalidade, TM, taxa de mortalidade. Então, número de óbitos, né, ocorridos no intervalo de um ano, aqui o material está falando para a gente que essa pesquisa ela vem sendo feita no intervalo de ano, né, intervalo de 12 meses. E aí, por número de habitantes daquele lugar. Então, tem a taxa de óbitos, multiplica por 1000 também e divide pelo o total de habitantes daquele lugar. Então, da mesma forma, você vai ter também a taxa de mortalidade daquele lugar. Por exemplo, aqui nessa taxa de mortalidade, esses cálculos, nessa verificação é importante, porque aí dá para saber quais são aqueles lugares, né, da Terra, do mundo, né, onde a expectativa de vida é baixa, ou seja, há uma grande instabilidade, né, por questão de violência ou até por fome, por doenças. Dá para verificar os lugares do mundo onde se morre mais gente, né? Então, a população, né, de todos os lugares fica sabendo, através desses cálculos, né, quais são aqueles lugares onde são mais até mesmo perigosos com isso.
Então aqui a gente tem agora um esqueminha que vai nos ajudar a entender, né, sobre a população brasileira, os caminhos que ela vai tomando no decorrer, né, no espaço-tempo, né? Então, a população brasileira, para que nós possamos compreender como é formada essa população, como é organizada essa população, a gente tem que analisar aqui, no caso, os fatores históricos, né? Os fatores históricos, certo? A imigração que ocorreu no decorrer do tempo e a transição demográfica, ou seja, para onde essa população foi ao passar do tempo, né? O passar do tempo, para onde essa população foi. Deixa eu apagar aqui. Então, os caminhos que a população brasileira fez no decorrer do tempo. Então, fatores históricos, que aconteceu, né, para que essa população começasse a ser formada no decorrer do tempo, né? A imigração que aconteceu, a quantidade e quem foi essas pessoas que vieram para cá no decorrer do tempo, o motivo, as causas, né? E a transição demográfica. Essa população ficou no mesmo lugar ou ela mudou de um lugar para outro, ela permanece? Não, ela foi para onde, né? Então, só dessa forma nós podemos compreender, nesse caso, o fluxo da população brasileira. Então, vamos aqui nos fatores históricos, né? Compreender os fatores históricos que estão relacionados. Então, fala da questão do último século, né? Que a população brasileira multiplicou-se, né, por 10, né? Então, cresceu bastante a população brasileira, né? E fala que, por exemplo, em 1900, o total da população brasileira era de 17 milhões, né? E aí no ano 2000 já estava em 170 milhões, então realmente, né, foi multiplicado por 10 o total da população, né? E aí, desde a primeira vez em que a população começou a ser contabilizada, no século XIX, em 1872, houveram diversas mudanças, como a gente já estava falando aqui, né? E aí, por exemplo, o padrão dessa evolução, né, desse aumento da população brasileira, muda também, né? Então, a população brasileira ela foi aumentando no decorrer do tempo e foi percebido um fator muito importante, que é o fator da imigração. Então, a população brasileira ela foi aumentando no decorrer do tempo e um dos fatores que contribuíram bastante para isso foi o fator imigração. As pessoas que vieram de outros locais para viver aqui, né, nesse novo lugar, onde elas iriam estar formando aí uma nova vida, né? Só que no século XIX, né, a lei de cotas, que limitava a quantidade de imigrantes, né, entrando no país, fez com que o aumento dessa população, com o passar do tempo, dependesse muito mais do crescimento vegetativo, né, da população que está no lugar, já que os imigrantes não estavam mais com a sua entrada no país totalmente liberada como estava antes, certo? E aí foi observado, né, essa diferença da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade para o crescimento da população. Então, esse nosso esquema que havíamos analisado, né, anteriormente, ele passa por uma adaptação, já que nós observamos que houve essa alteração no decorrer do tempo, né, aí no século XIX, 1934, a lei de cotas. Então, a população brasileira, em seus fatores históricos, né, ela aumenta com a imigração, mas aí há uma diminuição da taxa de mortalidade, né, nessa população, e aí isso vai implicar nessa transição demográfica que nós vamos perceber, né? Então, a lei de cotas diminui a permissão de novas pessoas aqui, tá? Imigrantes. Mas aí é observado que o crescimento vegetativo, com essa comparação, taxa de natalidade, taxa de mortalidade e o crescimento da população vai ser verificado em outros fatores, certo, queridos? Então, gente, nessa primeira aula é isso, tá? Eu peço que vocês verifiquem a agenda né? Eu vou deixar atividades para vocês lá, né, dessa semana. E nós nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.